longe. Características gerais dos fungos. São eucariontes, suas células apresentam núcleo, são heterótrofos, não realizam fotossíntese, podem ser unicelulares ou pluricelulares, conforme as figuras abaixo. Mas quem são os fungos? As leveduras são fungos microscópicos usados na fabricação de bebidas alcoólicas e como fermento para pães. Mofo ou bolor. Formam filamentos, surgem sobre alimentos e objetos como papel, tecido, madeira, couro, paredes de concreto, etc. Tem aspecto aveludado e colorações variadas. Eles podem atingir diversos tipos de alimentos e objetos, como vocês podem observar nas figuras ao lado. Penicillium é um gênero de fungo do tipo bolor usado na fabricação de queijos. Camembert, Roquefort, Gorgonzola são queijos que têm essa aparência esverdeada ou azulada, mas eles não estão estragados. Isto se deve ao tipo de fungo que é usado na sua fabricação. A penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto. Isso aconteceu acidentalmente em 1928 pelo médico escocês Alexander Fleming. Observem a figura ao lado. Existem muitas espécies de cogumelos alucinógenos. Boleto, satanás e amanita muscaria são apenas alguns exemplos deles. Fungos pluricelulares. Os mais comuns são os cogumelos, com grande variedade de espécies, e a orelha de pau, que tem essa aparência de orelha que crescem em troncos de madeira. O corpo dos fungos. O corpo de frutificação é composto pelo chapéu e pelo talo. As lamelas que ficam abaixo do chapéu é onde são produzidos os esporos, esse pozinho que sai de dentro das lamelas. E as hifas são filamentos, que o conjunto chama-se micélio. Habitat. São encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, no homem e nos detritos em geral. Seus locais favoritos são os ambientes úmidos e escuros. Nutrição. Eles não possuem clorofila, com isso não sintetizam seu próprio alimento, são heterótrofos. Fungos saprófagos obtêm alimentos decompondo organismos mortos. Fungos parasitas alimentam-se de substâncias de organismos vivos. Reprodução. Podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada, sendo o vento considerado importante para espalhar os esporos. Esporos são células especiais para a reprodução, como você observa no desenho ao lado. Fungos e o ambiente. Os fungos decompositores, junto com as bactérias, realizam a decomposição da matéria orgânica no solo. As micorrizas são associações entre fungos e raízes de plantas. Os fungos ajudam a planta a obter nutrientes e as plantas, por sua vez, fornecem carbono para os fungos. Os líquens são organismos formados pela simbiose, que é uma associação entre um fungo e uma alga. Importância ecológica dos líquens. São espécies pioneiras, ou seja, conseguem estabelecer-se em locais difíceis para a maioria das espécies, como a superfície de rochas. Observe as figuras ao lado. Além disso, os líquens também são importantes indicadores da qualidade do ar, pois são bastante sensíveis a alguns poluentes. Importância econômica dos fungos. As leveduras realizam fermentação, são utilizadas como fermento na fabricação de pães, vinhos e cerveja. Existem também fungos comestíveis, como é o caso do champignon. Alguns fungos são usados ainda na fabricação de antibióticos, como o fungo do gênero Penicillium, utilizado na produção da penicilina. Algumas doenças causadas por fungos.
Micoses, observe as figuras. Frieiras, olha a figura ao lado. Chulé, sapinho. Candidíase, que é uma DST por sinal. Pitiríase versicolor, ferrugem de lavoura de café. Prevenindo doenças causadas por fungos. Secar bem o corpo após sair da água, seja banho, piscina ou mar. Usar roupas íntimas e meias de algodão. Usar roupas limpas e de tecidos leves, principalmente no calor. Não andar descalço em áreas úmidas e compartilhadas, como vestiários, saunas, piscinas. Não compartilhar utensílios como toalhas, bonés e itens de manicure. Evitar contato físico com pessoas com micose. Evitar ambientes com mofo e bolor aparente. Higiene dos ambientes. Conservação adequada dos alimentos.